E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui, e hoje a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre como você pode começar a ler Stephen King, caso você esteja em dúvida e não saiba por onde começar. Vou tentar fazer esse vídeo assim bem breve, mas existem vários critérios para você começar a ler um autor, né? Principalmente um autor com a bibliografia tão vasta quanto Stephen King, né? Que está lançando sempre um livro por ano, até mais de um, conto, não ficção, ficção, e dentro da ficção vários gêneros, então por onde começar e aí também quais critérios utilizar. Vou falar de vários critérios aqui e só me adiantando, o primeiro critério, se você quiser saber, é ler os mais vendidos do autor, né? Para isso eu já fiz um shorts aqui no YouTube, o link tá aqui no card, e lá eu cito os 3 livros mais vendidos do autor, caso isso te dê uma luz, caso você queira, não, vou começar pelo que vendeu mais, né? Um critério que eu descartei são esses livros grandes, embora famosos esses livros muito extensos, tipo It, a coisa, que tá servindo só de apoio pro meu tripé, ou então sobre a redoma e por aí vai, né? Porque eu não acho que faz sentido você começar um autor com um livro tão extenso quanto esses, né? Então eu separei livros pequenos a médios. E cada um deles tem um motivo para estarem aqui, né? Então cada um deles vai ter um critério diferente. O primeiro que eu separei dele, um dos mais antigos aqui, dos selecionados, caso você queira ir pro terror, esse terror mesmo, sobrenatural, separei esse livro aqui, O Cemitério, ou Pet Sematary no original. É um livro dos anos 80, ele é médio, né, assim, um livro médio com 420 páginas por aí. Então, esse aqui é um livro de terror sobrenatural, aquele terror clássico, um dos mais famosos também do Stephen King. É um clássico tanto o livro quanto o filme, né, com a trilha sonora do Ramones e tudo mais. E por que eu escolhi esse livro? Porque além de ser um livro de terror, que é o primeiro critério que eu vou utilizar, um livro do autor que é conhecido mundialmente por escrever livro de terror, peguei um livro de terror dele aqui, e um dos mais famosos também. E esse aqui é clássico para quem está começando. Eu não senti tanto medo nele, mas ele é um livro bem completo, um livro bem humanizado. Então, além do terror tradicional que se tem, eu não vou fazer aqui um resumo, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas vou dar uma pincelada no livro. Além de ser um terror tradicional, com monstros, essas coisas, sobrenatural, ele também tem uma parte muito boa da humanização dos personagens. É uma família, né? Um pai, aquela família tradicional, um pai, uma mãe, 2 filhos, que se mudam para o interior, porque o pai da família achou um emprego na faculdade do interior. E lá o livro passa muito tempo desenvolvendo esse personagem, né? Esses personagens, principalmente o pai e a filha. Então tem uma construção de cotidiano muito interessante nesse livro, de personalidade, de história. Ele fala do passado dos personagens, entendeu? Fala da relação que eles têm com a família um do outro. Então, antes de chegar, acho que esse é a cereja do bolo, porque antes ele te entrar no terror, ele te faz ficar bem situado no cotidiano desses personagens e te faz se apegar a eles antes mesmo de colocar o horror, sabe? E aí, eu não sei se eu posso dar muito spoiler, mas vou ler aqui o que tem escrito atrás do livro, só o primeiro parágrafo. Louis Creed, um jovem médico de Chicago, acredita que encontrou seu lugar em uma pequena cidade do Maine, onde se passa a maioria dos livros de Stephen King. A boa casa, o trabalho na universidade e a felicidade da esposa e dos filhos lhe trazem a certeza que fez a melhor escolha. Num dos primeiros passeios pela região, conhece um cemitério no bosque próximo à sua casa. Ali, gerações de crianças enterraram seus animais de estimação. Mas além dos pequenos túmulos, há um outro cemitério, uma terra maligna, que atrai pessoas com promessas sedutoras, um universo dominado por forças estranhas, capazes de tornar real o que sempre pareceu impossível. Ele tem uma extensa, mas eu acho que isso aqui já é o suficiente. Então, se você está querendo começar com um livro de terror bem tradicional, essa aqui é a escolha. Agora, se o seu lance não é esse tipo de terror, e sim uma coisa suspense, Stephen King também tem isso para você. E o livro que eu selecionei foi também outro clássico dos anos 80 e um filme dos anos 90, que é esse, Misery, ou Louca Obsessão. O título original é Misery e em português é Louca Obsessão por causa do filme com a Kate Bates. E também não é um livro tudo grande, assim, é um livro médio, assim, pequeno para médio, né? Ele tem o que 320 páginas, então tem umas 100 páginas a menos do que o anterior. E por que esse livro aqui eu estou usando outro critério de escolha para ele? Ele não é o horror clássico, como é no cemitério, mas ele é um livro de suspense. Ele não tem sobrenatural. Tudo que ele tem é meio que um suspense. O que eu posso dizer é que é melhor ler o resumo para vocês entenderem. Paul Sheldon é um famoso escritor que finalmente encontrou sua maior fã. Ela se chama Annie Wilkes e é uma das leitoras vorazes dele. E é a enfermeira de Paul, pois cuida dos ferimentos que ele sofreu num acidente grave de carro.
mas Anne também é uma carcereira de Poe, mantendo o prisioneiro em sua casa isolada. Então, é isso. Esse autor aqui, ele sofre um acidente numa estrada. Essa mulher salva ele e não quer livrar ele, então ela meio que fica obrigando ele a escrever, fica dizendo como ele tem que fazer o próprio livro e não deixa ele sarar completamente. Assim, como ela é enfermeira, ela vai cuidando dele de uma forma que ele fique melhor e saudável para escrever, mas não a ponto de ir embora. Enfim, acontecem várias coisas, assim, acho que se eu contar é spoiler, né? Mas enfim, é um livro bem interessante que é voltado para o suspense. Se você não quiser ler o livro, também se você preferir começar pelo filme, o filme também é muito bom e consegue resumir bem a história desse livro aqui. Então fica a indicação. Agora, se você não gosta nem de terror e nem de suspense, mesmo assim quer conhecer o autor, tem um livro sim que não chega aí para esse lado do assustador. E esse livro aqui é o Joyland, que também é um livro mais fino ainda, acho que esse é o livro talvez mais fino. Já é um livro mais recente dele, porque esses outros dois aqui são dos anos 80. Esse aqui é de 2012, se eu não me engano. Joyland, eu fiz um vídeo completo aqui no canal, o link tá aqui no card. E ele não tem muito essa questão do sobrenatural, assim. Ele tem uma questão, um pouco de sobrenatural, mas é uma coisa bem coadjuvante. Tem um pouco de suspense também, mas é uma coisa menor. Esse livro aqui está mais focado nas relações humanas, então é um livro mais sobre como as pessoas interagem entre si, como elas se, enfim, desenvolvem um laço ali do que realmente um horror, uma questão sobrenatural. Então, eu não vou me estender muito porque tem um vídeo completo sobre isso, caso você se interesse, mas vou ler aqui rapidamente o resumo. Carolina do Norte, 1973. O universitário Devin Jones começa um trabalho temporário no Parque Joyland, esperando esquecer a namorada que partiu seu coração. Mas é outra garota que acaba mudando seu mundo para sempre, a vítima de serial killer. Linda Gray foi morta no parque há anos, e diz a lenda que seu espírito ainda assombra o trem fantasma. Não demora para que Devin embarque em sua própria investigação, tentando juntar as pontas soltas do caso. Isso faz parecer que é um livro de suspense, um livro thriller, mas não é, na verdade isso aqui são detalhes. Ele está muito mais concentrado num adolescente que levou um pé na bunda e vai para outra cidade arrumar um trabalho de meio período, e lá ele conhece outros universitários que estão trabalhando lá, aquele universo do parque que seduz as pessoas, né? Como o próprio dono do parque fala, nós vendemos a ilusão da felicidade, né? O livro está muito mais voltado para isso, sabe? Para o cotidiano desse adolescente que está entrando na vida adulta agora. Então essa aqui caso você não goste nem de terror, nem de suspense, e que é uma coisa mais leve. Esses têm os dois elementos, mas é de forma muito dosada, assim, a conta-gotas. Por último, é um livro que eu não tenho aqui fisicamente comigo, mas eu já o li. Por onde começar? Qual o critério? Você pode querer usar o critério de começar pelo começo. Então, por que não ler o primeiro livro do autor, né? Que é justamente Carrie, a Estranha. Esse livro, ele também é muito bom para quem está querendo começar o Stephen King, porque ele é um livro muito fino, assim, então você termina ele rápido. Já tem ali tudo que caracterizaria o autor na escrita, e também tem um filme que virou um clássico, na verdade tem vários filmes, né, mas tem o do Brian De Palma, que se tornou um clássico. E essa leitura é super fluida, ela é super fácil, super simples, direto ao ponto, ela é praticamente um conto, sabe, mas não é, né, um romance, considerado um romance. Acho que quando você lê, pelo menos na versão que eu li, tinha até um prefácio de como o Stephen King bolou essa ideia para escrever Carrie, né. Tem aquela história que quando ele terminou de escrever ele não gostou do livro e jogou no lixo. E a esposa dele que foi lá e tirou o manuscrito e insistiu para ele continuar a escrever. Mas a história fala sobre Carrie, que é uma menina que está entrando na adolescência e ela tem uma criação super religiosa, mega conservadora, alinhada a sofrer bullying na escola. E ela acaba desenvolvendo poderes telecinéticos e isso sai do controle dela. Então tudo isso em sua volta vai mudar, enfim, a relação delas com as pessoas, e ela não se entende ainda porque ela é criada de uma forma muito doutrinadora. Enfim, esse é o plot do livro. O Stephen King fala que, na verdade, é uma vingança pessoal dele, porque quando ele estava na escola, colegas, até meninas que ele não conhecia, faleciam, né, devido ao bullying, cometiam, né, o que vocês sabem aí, devido ao bullying. E crianças também que não conseguiam lidar muito bem com o mundo por causa de uma criação ultra religiosa em casa. Então ele fez meio que essa história como o que ele acha que deveria ter acontecido com essas pessoas que passaram pela vida dele e marcaram ele de uma forma negativa como essa, né? E que encerraram sua vida tão jovem devido a esses fatores, esses infortúnios. Então ele faz essa história mais como uma vingança pessoal, tipo, era isso que essa personagem deveria ter feito, né? Se o mundo fosse justo. Então tem esse quê político também nesse livro, né? Essa percepção de mundo para esses corpos minoritários. Então é um livro muito interessante, é um livro que
consagrou ele, porque foi o primeiro best-seller dele. Então fica aí os critérios. Fica esse livro começar pelo começo, por Carrie a Estranha. Começar com um livro de terror, que seria O Cemitério. Começar com um livro de suspense, que seria Misery, Louca Obsessão. E começar com uma coisa mais amena dele, que seria o Joyland. Claro que tem outros livros, mas eu acho que esses aí já estão bons para você começar. Então, se você já leu algum deles, diz o que é que você achou, se você concorda comigo, ou se não concorda comigo. Se você assistiu o vídeo até aqui, se inscreve no canal, por favor, para dar aquela força marota e a gente continuar fazendo vídeos interessantes para cá, e dando dicas, e enfim, falando de cultura pop no geral. E se você não leu, me diz qual que você já tem interesse em ler, mas fica aqui no aguardo, vou ler os comentários de vocês. Muito obrigado. Até a próxima.